Oi, gente, começando mais um vlog aqui para vocês. Dessa vez vou mostrar a aula de campo que eu tive, né, da disciplina de sedimentologia, junto com os meus colegas de turma, do curso de geologia que eu faço na UFRN. E é isso, fiquem com o vídeo. Acho que não vou comprar não, transpõe de mel, eu vou confiar nos meus pães de mel. Vlog do dia, Malembá. Bom dia. Vamos de Malembá. E é isso. Eu nunca fui, gente, em Malembá, eu vou pela primeira vez. E olha que eu moro perto, relativamente. Então, o principal objetivo dessa aula era alinhar, né, a teoria que a gente viu em sala de aula, referente às estruturas sedimentares, que era o assunto que a gente estava vendo naquele momento. E essas estruturas, no caso, nos dois tipos de sistema, que é o sistema eólico, que envolve os ventos, e o sistema de praia, que envolve o mar. Aí, no caso, eu estava indo com o professor e mais 2 colegas de turma no carro dele, e o resto do pessoal estava indo numa Kombi da universidade. E no caminho, né, até Malembá, o professor ele foi explicando que existem as dunas frontais, que elas são super importantes para manter, né, o equilíbrio do ambiente. No caso, o equilíbrio, o balanço, né, do sistema da praia como um todo, e não ocorrer erosão. Aí essas dunas, elas são como um banco de areia que ajudam nos períodos de alta energia, né, ou seja, na maré alta. Bom, aí a gente tinha acabado de chegar, né, viu que o tempo ele estava bem chuvoso, né, e o céu ele estava bem nublado, mas isso não impediu a gente de fazer o campo. A gente só teve que esperar um pouquinho, né, antes de iniciar realmente. Mas foi até bom, gente, por um lado, porque a gente não sofreu tanto com o calor excessivo e nem com aquele sol escaldante, né? Atualização do momento. Olha eles pegando chuva. Olha como tá o clima. Gente, olha só. Nevou, galera. Pode crer. A da saída. Como pessoa foi nomeado governador da Paraíba. Vamos ouvir histórias. A pessoa que era filho dele, sempre que as pessoas estavam no poder. Quando ele morreu, sabe? Eu quero ver na história. Eu diria vamos hoje, mas o meu quarto está mais de graça. Bom, e antes do campo, a gente aproveitou para fazer uma boquinha, né? O pessoal trouxe até banana, gente. Porque a gente é sempre bem preparado para qualquer coisa. Bom, inicialmente, o objetivo era medir algumas estruturas que ocorrem devido à força do vento. Então, vimos a paisagem de uma forma panorâmica e depois o professor começou a explicar de uma forma mais clara, nos mostrando os principais elementos de uma duna. Aqui é a crista, não é? Por favor, peguem um pouco dessa areia daqui. Aqui é a calha, pegam a areia daqui. Bota os dois juntos, um do lado do outro. Pega uma quantidade maior, pode pegar, não tem ninguém estragando. Dá pra ver bem a diferença? Mais grosso. Sedimento mais grosso no topo. Ele chama de coursing upward, ou seja, fica mais grosso em direção ao topo. Todo mundo está conseguindo ver, pessoal? Grosso aqui, mais fino aqui. Agora olha em outro, tá? O professor escolheu aqui essa porque é só nessa. Ó. Ele é do tamanho desse fininho aqui? Não, né? Desse aqui? Não. 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 Opa, tá desse aqui, ó. Então, ele é, ó, muito fino, fino, médio, grosso, muito grosso. Então, aqui na calha, nesse local aqui, nós estamos vendo. Aí, agora pode fotografar aqui, porque tem escala. Esse? Não. Esse? Não. Esse? Não. Opa, tá por aqui, ó. Então ele é médio, ok? A gente pode botar médio, inferior, superior, mas vamos botar só médio aqui. Tá vendo? Todo mundo pode olhar, pode fotografar. Tá nessa altura aqui. Ó, pode, aí médio aqui, ó.
aproximadamente 3 centímetros nessa aqui. E o comprimento de onda é a distância entre isso e isso, ou entre a calha e calha, ou mede calha, ou crista. A crista talvez seja até melhor de medir, crista. Por exemplo, daqui para cá é só medir essa distância aqui, esse é o comprimento de onda. Aí mede a outra também, você tem um comprimento médio. Bom, nesse momento a gente estava fazendo medições de comprimento, né, dessas marcas onduladas, vendo a amplitude, além de usar aquela escala de tamanhos para saber a diferença do tamanho dos sedimentos entre a crista e a calha. Então a gente tinha que fazer pelo menos 10 medições em 10 marcas onduladas diferentes para depois termos uma média. E geralmente, né, na crista são os sedimentos mais grossos e na calha são os sedimentos mais finos. Nesse caso de ambientes, né, eólicos. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês, né, que a calha ela é a parte mais escura e as partes mais claras são as cristas, né? E essas marcas onduladas elas são de pequeno porte, ou seja, são menores que as primeiras que fizemos as primeiras medições. Saltação aqui, ó, de areia. Na minha cara. Gente, a gente acabou de fazer a medição aqui, ó, mas tá ventando muito, aí já tá cobrindo. Olha só, transporte, né? Interessante. Aqui ainda não, mas aqui já tá fechando. Bom, aí eu tava mostrando o quão forte estava o vento nesse dia. A gente estava sendo carregadas praticamente. Mas, enfim, fomos medir outro tipo de estrutura, que são shadow dunes. Elas são uma estrutura que tem uma espécie de obstáculo. E após esse obstáculo é depositado sedimento, né? Aí, nesse caso, a gente está fazendo a medição da amplitude, que envolve a questão da altura, e também o comprimento dessa shadow dune. Bom, aí basicamente eu estou apontando lá na frente, são as dunas frontais, que elas têm um papel importantíssimo, né, na proteção contra a erosão. Depois vem as dunas móveis, que são o campo que tem aquelas marcas onduladas, que a gente fez medições, e tem também as shadow dunes, né. Aí, após isso, a gente deu uma pausa, fomos novamente para aquele lugar que a gente estava, que é coberto, né, porque começou a chover de novo, e aproveitamos e comemos alguma coisa, tomamos uma água, para depois voltarmos novamente para a segunda parte do campo. Olha como o professor foi esperto, ó. Ali é menor para subir do que aqui, entendeu? Aí eles foi justamente por aqui, ó, que a subida é menor. E eu farei o mesmo. E eles estão fazendo o contrário. Bom, aqui eu estou mostrando as estratificações, são outro tipo de estrutura sedimentar. Essas faixas que são mais escuras, elas têm composição de minerais que são pesados, como os óxidos de ferro, e eles são provenientes justamente do intemperismo ou desgaste das falésias. Aqui, as camadas que estavam ali embaixo estão em perfil. Bom, gente, aí eu tô mostrando ainda, são marcas onduladas, essa parte assim de baixo que eu tô mostrando. E lá em cima são as estratificações que a gente viu lá embaixo. Aí a gente vai andando mais um pouquinho e lá em cima vai ser mostrado a questão da migração da duna, que é justamente pela ação do vento. Então, o vento, como ainda não tem a vegetação em cima, então ele ainda tem a capacidade de levar essa duna, né, de um lado para o outro. E claro que isso em questão de muito tempo, né, gente? Mas ocorre esse processo e depois disso o professor ele mostra a questão das dunas, do mar de dunas vegetadas que a gente vê aí. E elas são fixas pela vegetação, são as mais antigas desse tipo de ambiente, elas possuem cerca de 70 mil anos. Além disso,
elas possuem esse controle, né, da erosão, porque elas não são facilmente erodidas devido à sua vegetação. Aí depois disso, a gente descendo novamente, eu estou mostrando aí aquela mesma estratificação lá embaixo, só que agora em planta, né, na superfície mesmo. Depois disso, a gente desce mais um pouco, voltando sentido a praia, e a gente está mostrando aí agora uma estrutura que é blowout, o nome, e é como se fosse um rebaixamento no terreno, né? Geralmente ocorre em áreas arenosas, que são justamente causadas pela erosão devido à ação do vento. Aí a gente vai para a praia, e no ambiente de praia a gente tenta ver algumas estruturas, né? Apesar que a maré estava muito alta no dia, então a gente não conseguiu trabalhar muito bem, mas vimos algumas estruturas ainda ocorrendo naquele ambiente. Aí o professor, ele fala da estrutura Mega Ripple, que é justamente essa aí, ela é formada pela ação da corrente, da água. Depois disso, ele vai mostrar as micro-ravinas, que são outro tipo de estrutura. E por último, a gente conseguiu ainda ver marcas de deixa que são formadas devido ao recuo das ondas do mar. Depois de mais um dia de campo, fomos para casa e é isso, até o próximo vídeo.